Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas sobre calorimetria, nessa aula a gente vai falar sobre a conversão de escalas de temperatura. É interessante que antes de ver essa aula, vocês assistam a aula sobre as escalas termométricas, que são basicamente as unidades de temperatura. As principais unidades de temperatura que a gente falou foram Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É interessante tu lembrar, enfim, como é que funciona cada termômetro, como é que ele é marcado. Mas o que eu quero falar nessa aula é justamente como que se tu souber o valor da temperatura numa escala, numa unidade, como é que tu passa para outra. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um termômetro que está marcado em graus Celsius, o outro em Fahrenheit. Eu sei, por exemplo, que quando o termômetro em graus Celsius marca 0 graus, que é a temperatura que a água congela a nível do mar, o termômetro em Fahrenheit marca 32. E quando tu tem 100 graus na escala Celsius, isso corresponde a 212 graus na escala Fahrenheit. Essas temperaturas aqui tu tem que saber de cor. Mas olha só, o que eu quero saber agora é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho, por exemplo, o meu termômetro está marcando 20 graus Celsius, por exemplo. Eu quero saber que valor que vai estar marcando se o termômetro tivesse em Fahrenheit. Se fosse 0, eu sei que é 32. Se fosse 100, eu sei que é 212. Mas 20 vai dar que valor? Então é isso que eu quero saber. Qual a temperatura em Fahrenheit? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que eu queria alertar a vocês é para não tentar fazer direto por regra de 3, que nesse caso não funciona, tá? Existe um truque para converter de uma escala para outra que, na verdade, vem de uma proporção matemática. É que, olha só para tentar explicar de onde é que vem a regrinha que eu vou usar, mas daqui a pouco eu digo qual que é a regrinha. Esse valor aqui e esse valor aqui são diferentes, mas a proporção entre essa altura e a altura total é a mesma nas duas escalas. O que eu quero dizer com isso? Esse valor é diferente desse, mas se, por exemplo, o líquido está na metade desse termômetro, no outro termômetro ele também vai estar na metade da altura. Então, as proporções são iguais de um termômetro para o outro. Como é que eu posso usar isso para descobrir a temperatura? Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se tu pegar, é o que eu gosto de chamar de método do pouquinho e do poucão. Como assim? Tu pega a distância pequena, o pouquinho, e depois o pocão. Como assim? Pega a distância pequena, por exemplo, do 20 até o 0. Que distância é essa? Eu vou fazer uma coisa bem genérica aqui. Ao invés de 20 graus, vamos dizer que isso é uma temperatura em Celsius. Bem genérico. E olha só, tu pega a altura do pedaço pequeno. Que é essa altura? Do 0 até o TC, o tamanho disso é TC. Por exemplo, do 0 até o 20, o tamanho disso seria 20. Então, faz o de cima menos o de baixo. Fica 20 menos 0. Isso seria o tamanho desse pedaço. Qual que é o tamanho do pedaço grande, do pedaço inteiro? Esse é do 20 até o 0, esse é do 100 até o 0. Então, eu vou pôr 100 menos 0. Daí isso é igual a tu faz a mesma coisa no outro termômetro. Esse pedacinho pequeno, quanto que tem? Tu faz o de cima menos o de baixo. TF menos 32. E agora o tamanho do pedaço grande. Do 32 até o 212 tem quanto? Faz o de cima menos o de baixo. 212 menos 32. Tá? Esse método aqui funciona sempre. Daí tu não precisa decorar formulinha nenhuma, nada. Isso funciona para converter qualquer escala. De cima menos o de baixo no pequeno, faz isso menos isso, depois isso menos isso. Daí faz a mesma coisa no outro termômetro. Isso menos isso, depois isso menos isso. Olha só, se tu só simplificar isso agora, como é que fica? 20 menos 0 é 20, 100 menos 0 é 100. Isso é igual a TF menos 32 sobre 200, isso aqui eu não sei fazer a conta, eu deixo assim, e 212 menos 32 é 180. Para descobrir a temperatura em Fahrenheit, agora é só isolar. Passa multiplicando, fica 180 vezes 20 sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. E olha só, o que tu pode fazer aqui? Corta esse 0 com esse 0 com esse, fica 18 vezes 2, que é 36. Então, vamos fazer aqui. Tem que 36 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Passa isso para lá. Então,
36 mais 32 é a temperatura em Fahrenheit. Quanto que é isso? 36 mais 32 vai dar 68, né? Então, são 68 graus Fahrenheit. Ou seja, o que eu achei? Que 20 graus Celsius é a mesma coisa que 68 graus Fahrenheit. Então, essa que é a regrinha para tu converter qualquer escala. Se tu quiser uma fórmula para passar de Celsius para Fahrenheit, é a mesma coisa, só que no lugar do 20 tu coloca a temperatura que tu quer saber. Coloca uma temperatura genérica aqui, ia ficar assim, ó, Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32 sobre 180. Essa seria a formulinha para passar de Celsius para Fahrenheit. Então, quem quiser decorar a formulinha, eu recomendo tu aprender a fazer desse jeito, que eu acho muito mais fácil. Porque daí funciona sempre, mesmo que não seja Celsius e Fahrenheit. Mas quem quiser lembrar da formulinha, é essa a ideia aqui. Se tu quiser ainda, tu pode simplificar o 100 com o 180, e tu pode escrever essa formulinha assim, ó, fica Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, se tu quiser decorar essa versão aqui, ela está mais bonitinha. Eu só simplifiquei, dividi os dois lados por 20. Mas, enfim, como eu disse, eu acho que não vale a pena decorar essa formulinha para passar de Celsius para Fahrenheit. Vale mais a pena tu saber fazer desse jeito aqui. Daí, enfim, se tu sabe a formulinha, eu quero saber a temperatura, tu substitui uma das temperaturas, tu descobre a outra. A temperatura em Fahrenheit é 50. Coloca aqui, qual que é a temperatura em Celsius? É só isolar, tu vai descobrir. Mas vamos fazer um exemplo aqui um pouquinho diferente, olha só. Vamos dizer que eu tenho um termômetro em graus Celsius. Então, esse aqui está em Celsius. Mas eu vou inventar outro termômetro. Eu tenho um termômetro aqui, eu vou inventar. Eu vou dizer que essa é a escala bem 10. E daí eu quero saber, enfim, converter a temperatura de um para o outro. Daí eu vou inventar uma escala, então. Vamos dizer que quando um termômetro em Celsius marca 0, na minha escala bem 10, eu vou chamar isso de 10 graus B. E quando o termômetro... Daí eu coloco esse termômetro em Celsius em algum lugar e ele está marcando, sei lá, 50, por exemplo, 50 graus Celsius. Nesse meu termômetro, eu vou chamar isso de 20 graus B. E daí eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual que é a formulinha para passar de graus Celsius para graus B. Então eu quero deduzir uma fórmula. Então, quando eu tenho uma temperatura em Celsius qualquer, eu quero saber qual que é a correspondente temperatura na minha escala bem 10. Eu quero deduzir a fórmula. Como é que a gente faz isso? Olha só. Isso menos isso, sobre isso menos isso, né? Fica o quê? Tc menos 0 sobre 50 menos 0. Tem que ser igual a isso menos isso, sobre isso menos isso. Fica Tb menos 10 sobre 20 menos 10. Agora tu pode simplificar, ó, Tc menos 0 é Tc, 50 menos 0 é 50, Tb menos 10 não sei, deixa assim, 20 menos 10 é 10. Se tu quiser, tu ainda pode cortar esse 0 com esse, então tu fica que Tc sobre 5 é igual a Tb menos 10. Essa é a formulinha para converter de graus Celsius para graus bem 10, nessa escala que eu inventei. Então, como eu falei, usando esse método, tu consegue descobrir uma fórmula para converter de qualquer escala para qualquer outra. De agora, se eu te perguntar, por exemplo, a temperatura em Celsius é 20 graus, que nem antes, e daí eu quero saber a temperatura nessa escala. É só tu substituir aqui. A temperatura em Celsius é 20. Isso é igual a Tb menos 10. 20 dividido por 5 é 4. Isso é igual a Tb menos 10. Só passa o 10 para lá, fica 10 mais 4, 14. Então, a temperatura B seria 14 graus B. Isso quer dizer que quando o teu termômetro marca 20 graus Celsius aqui, o valor que vai estar pegando no outro termômetro seria 14. E assim vai. Então, enfim, esse é o jeito de converter de qualquer escala para qualquer outra, mesmo que tu invente uma escala. Isso menos isso sobre isso menos isso é igual a isso menos isso sobre isso menos isso. Essa que é a ideia. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado. Até a próxima.